Olá, bem-vindo ao meu canal Quebra de Padrão. E hoje a gente vai falar sobre Síndrome do Peter Pan. Você sabe o que é? Já ouviu falar esse termo? Vamos lá. Bom, Síndrome do Peter Pan, ele é mal interpretado porque todo mundo fala que é a pessoa que não quer crescer. Bom, mas não tem como. Você está negando a sua existência, para começar. Mas vamos discorrer isso nesse vídeo hoje. Bom, vamos discorrer isso nesse vídeo hoje, tá bom? Bom, Síndrome do Peter Pan, SPP. Bom, o que o Neymar, Monark, eu e você temos em comum? Recentemente foi aniversário do jogador Neymar, o Bom Vivant, o Boêmio, e um veículo de comunicação noticiou que seu presente a ser divulgado foi a máscara do Batman, dado pelo ator que interpreta o Batman no último filme do Morcegão. E com esse gesto ele teria SPP, uma criança adulta, por assim dizer. Mas o que é síndrome do Peter Pan? Esse termo foi cunhado pelo psicólogo Dan Keeley em 1983 e, claro, foi baseado no conto infantil Peter Pan e o Andy. A história mostra um menino que não queria crescer. Quando Dan Keeley trabalhava na Força Aérea, percebeu um padrão de comportamento nos soldados da base que entre os seus 20 e poucos anos agiam como garotos de 10. E como toda síndrome existe uma característica que o indivíduo seja considerado portador de SPP, essas características seriam como, na maioria que são homens entre 17 e 50 anos, eles são de classe média ou classe média alta e mais alta, são mesquinhos e egoístas. Tá, mas o que é mesquinho? Pelo dicionário, mesquinho quer dizer tem apego a bens materiais, e o egoísta, por hábito ou atitude, é uma pessoa que coloca os seus interesses e opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, não importando o ambiente que ele está ou as demandas pessoais que se relacionam. Né? O egoísta ele vai sempre pensar nele primeiro, sempre, sempre. Então não importa se ele está num casamento, se ele está num funeral, se ele está numa reunião de família, se ele está na empresa, ele sempre vai pensar só nele e vai agir dessa forma, para o bem-estar dele. Então, como eu disse, a fonte para isso foi o dicionário. Para o autor, né, o Dan, a SPP é como se fosse uma paralisia emocional, que corresponde ao fato de que os sentimentos são muito amplificados e elevados ao extremo. É o adulto se jogando no chão quando é contrariado. Imagina aquela criança no supermercado que a mãe leva e ela pede isso ou aquilo e a mãe fala não e ela começa a espernear no chão. Imagine um adulto fazendo isso. É como se fosse, né? Você nunca vai ver um adulto agindo dessa forma. Espero que não, porque é muito feio. Mas existem pessoas que agem equivalente a isso, por diversos motivos. Mas eles não gostam de ser contrariados. Outros exemplos seria tipo uma alegria. Ela se transforma em euforia e vira uma histeria rapidamente. Então, a amplificação desses sentimentos faz com que essas distorções cheguem no espectro mais amplificado do comportamento, né? Uma alegria, o cara está muito eufórico, está pulando. E numa tristeza é o oposto. A tristeza para ele se transforma em autopiedade, a raiva vira em fúria, ele fica super puto com tudo, e assim por diante. Também procrastinam seus deveres e fingem não se importar com nada alheio, têm baixo apreço por hierarquia e autoridade. Né? Essas pessoas, as pessoas que têm síndrome de Peter Pan, eles não aceitam ordens, eles não gostam de autoridades, eles não aceitam hierarquia, só a opinião deles que tem valor, a dos outros eles menosprezam. Na matéria do Cosme Rimoli, que foi a que eu li para me basear nesse vídeo hoje, ele associa o Neymar como vivendo uma fantasia criada pelo pai, né? E isso, para mim, eu não vejo como SPP, já que mau direcionamento é diferente de uma síndrome, né? Ele pode estar confortável com isso não é demérito, ele está vivendo, está jogando, ele é uma empresa que gera milhões, bilhões, trilhões, então ele é o melhor jogador do mundo, então não tem nada a ver com a pessoa Neymar se divertir com a vida que ele leva, porque ele lutou para isso, então
eu não concordo com o Cosme, tá? E vou trazer o porquê aqui, mas ele quer associar que o Neymar tem SPP, né, síndrome de Peter Pan, pelo o pai dele só apresentar as coisas boas, não sei o quê. É isso que ele quis dizer na matéria que ele escreveu. Eu não conheço não, o Neymar, só posso me basear pelo que sei, que sai nas mídias, pelo próprio Neymar, que eles mostram nas suas redes. Eu não sou fã dele, porém eu vejo um profissional bem sucedido e responsável, focado no trabalho. Os boatos e fofocas que a mídia solta é devido a ele ser uma pessoa pública e uma das mais seguidas, né? Então uma pessoa nas mesmas condições e situações cometem muito mais erros cabeludos ou fazem cenas muito mais vexatórias do que o que aconteceu com ele até hoje. O menino Ney, como ele é chamado nos campos de futebol, então tem essa distorção, essa associação errônea, e também tem o fato dele ser chamado de menino aos 30 anos de idade. Bom, no campo de futebol, o Pelé é rei, esse é o adjetivo que colocaram para o Neymar, tinha o Robinho também. Então, gente, rótulos, né? Vocês carimbam as coisas e depois que carimbam não querem mais o nome que vocês deram, fica difícil, né? O Neymar está em uma das suas melhores fases, vivendo suas oportunidades e nas horas vagas, colhendo o fruto do seu trabalho e o estrelato, né? Imagine você no lugar dele, não iria aproveitar como ele curtir os seus amigos, famílias, os rolês, né? Os parça. Então, meu professor, mestre em psicologia, diz que o pior que uma pessoa pode ter é uma vida merda. O que seria uma vida merda? Uma vida merda é uma vida sem alegria, sem tempero, sem porquê. Então, e é bem o oposto que está acontecendo com ele. Na minha opinião, o Neymar não tem SPP só por esse motivo ou pela vida que ele vem levando. Nós temos, ele não tem SPP mais do que eu e você, né? Porque você já fez suas molecagens, você já tentou ser o reizinho da festa, você já teve, né, se sentiu deu a sua palavra tinha que ser a última, e eu já fiz isso, você já fez isso. Eu lembro que só que quando isso aconteceu, eu já era criança ainda, né? Você provavelmente também. Então eu lembro que eu fiz minha mãe voltar no mercado só para comprar um autorama para mim. Já aconteceu quando na época os Cavaleiros Zodíacos era febre aqui no Brasil, então eu fiz minha mãe comprar, chorei, né? Você já fez isso, eu já fiz isso. Então, e o Neymar também não tem mais do que nós. Então, tudo bem. Eu acredito que ele não tenha SPP. Já em contraponto, vem aí o Monark, que é o que eu usei para a gente fazer essas comparações. O Neymar, pela vida que ele leva, o Monark, pela vida que ele leva, e eu e você, para a gente se colocar nesse espectro todo aí. O Monark, nesses últimos dias, causou muita, e vem causando ainda nas redes, e tem todos esses predicados. Pois ele se orgulha muito de fazer só o que tem vontade, não importa o que os outros dizem, ele se ofende ou não. É o típico meninão, criado com a avó, como se diz aqui na minha região. Minha mãe, no alto da sua graduação de 4º grau primário, tem uma palavra para esse comportamento, o que se associa, mas na sabedoria nata dela, ela cunhou o termo rei na barriga, para as pessoas que se comportam assim. Então, na minha opinião, o Monark tem muito mais SPP do que eu, você e o Neymar juntos, tá? E ele tem realmente o rei na barriga. Esse comportamento SPP, no caso dele, se vê como ele se expressa, ele vivencia e conta suas histórias no programa. Há tempos ele vem falando só o que quer, de um jeito prepotente, que só um adolescente sabe fazer. Ele tem argumentos unilaterais que só ele acredita. Todo adolescente busca liberdade para viver seus desafios, só que bem direcionado e com os pés no chão, ele vê que o mundo não é um arco-íris e passa a entender como funcionam as coisas e passa a buscar metas realistas para seu cotidiano. O Monark se fez no mundo de fantasia, jogando videogame online, e ainda hoje diz que a melhor coisa que fez foi concluir a escola pelo supletivo. Defende um mundo utópico, sem regras e leis, de uma liberdade escancarada. Uma vez eu li ou ouvi que para uma pessoa possa ter liberdade real, essa liberdade que ele acredita, os outros viriam a ser escravos na mesma hora. Faz sentido, pois uma pessoa pudesse fazer o que tivesse vontade,
uma hora esse interesse ia chocar com o interesse do outro, e como ficaria essa liberdade? Quem teria mais liberdade? Como que ia ser? Né? Você e eu, bom, temos nossas preferências, e pela composição do nosso caráter, que foi formado dos 7 aos 12 anos, aprendemos e agimos com bases nesses padrões. Então toda situação que enfrentamos, aplicamos no nosso repertório de vivências para resolver à medida que vamos crescendo intelectualmente e passando por novas questões sociais, vamos aprendendo a resolver ou mudamos nosso ponto de vista de acordo com o que pede tal situação. E isso é uma evolução da maturidade. Agora, insistir em manter os mesmos padrões e bater o pé toda vez que não concorda com algo, isso caracteriza um indivíduo infantil. Como as pessoas que não sabem enfrentar situações comuns, e a maioria, ou aquelas que perguntam, que você ou eu perguntamos assim, e aí, você come isso? Ela, no auge da sua vida adulta, diz, não, torcendo o bico, não quero isso, não gosto. E é para coisas simples como arroz e feijão, né? Tem muita gente com síndrome de Peter Pan, tem gente que não está percebendo como interagir e acredita que é o último pacote, da última bolacha do pacote, como se diz aí, mas que estamos aceitando, endeusando uns e derrubando outros, sendo que ao mesmo tempo foi a gente que colocou lá. Então são facetas que a gente precisa realmente prestar atenção. Mas se você encontrar uma pessoa que é desse jeito e você precisa conversar ou persuadi-la ou negociar com ela, e você perceber esse tipo de padrão, cara, ou discussão, né? Vai ser difícil, você vai passar por uma barra, você vai ter que ceder muito mais do... É assim, cara, as experiências estão aí pra gente aprender com elas, e quando a gente se reconhece que está fazendo mais uma coisa do que outra, e que isso nos gera... A gente, claro, também tem aquele negócio das máscaras, né? Até esse fato da máscara do Neymar aí me lembra que é um arquétipo, cara. Então você pode... por trás da máscara, se sentir uma criança realmente e querer que só a sua vontade seja a verdadeira ou a imposta ou aceita pela sociedade. Mas ao mesmo tempo, você, quando se conhece desse jeito, você pode realmente vestir a máscara de uma pessoa mais sociável, uma pessoa que é mais proativa, uma pessoa mais... interligada com os interesses também dos outros. Isso vai fazer a sua máscara da criança mimada aí se dissolvendo. Então, galera, o que vocês acharam desse vídeo, desse tema de hoje? O Neymar realmente, será que ele tem SPP? E o Monark, vocês concordam com a minha análise? Que ele sim tem o clássico, o modelo do SPP. E você, será que você tem? Eu sei que eu tenho um pouco, ou já tive muito mais, e a gente vai aprendendo, evoluindo com isso. E se você gostou, conhece alguém que curtiria assistir esse vídeo, até para ensinar para ela, manda para essa pessoa, né, sem segundas intenções, só manda. Vamos curtir, vamos dar o like e vamos torcer para que esse ano a gente consiga fazer muito mais projetos, interagir muito mais, beleza? Meu nome é PH, sou Master em Hipnose Clínica, para tratamento de emoção, dores físicas, dores emocionais. Tamo junto aí. Valeu. Esse é o canal Quebra de Padrão. Até a próxima.